A primeira coisa necessária para construir um mundo fantástico é criatividade e imaginação. A segunda coisa são as referências. O que você assiste, o que você lê, o que você consome do mundo fantástico e vão te ajudar a construir o seu próprio mundo fantástico. Eu sou Rômulo Moraes, professor de matemática e de inglês. A literatura, ela surgiu para mim antes de fazer a faculdade de matemática. Eu já tinha um interesse, porque eu conheci o jogo Role Playing Game, significa jogo de interpretação de personagens ou de papéis, enquanto eu fazia o ensino médio. Desde lá, eu já desenvolvi esse desejo de jogar uma partida, de narrar uma aventura de RPG e transformar em livro. E aí eu só vim conseguir fazer isso há 3 anos atrás. Mas eu sempre tive esse desejo. E aí eu uni o universo do RPG com essa minha vontade de escrever, e aí eu estou conseguindo lançar os meus primeiros livros. Tem vários desafios para se fazer literatura e se manter fazendo literatura no Cariri. Sou preta poeta, a educadora, artista da palavra, né? Trabalho principalmente com literatura marginal periférica e poesia de slam, uma escrita muito pautada numa escrevivência, né? Que vai trazer questões do que é ser uma mulher nessa sociedade, uma mulher negra, uma pessoa LGBT, e vai para o campo da literatura como esse caráter de expressão de tudo isso. Desde a infância sempre foi um sonho publicar um livro, então era uma criança que tinha um sonho de ser escritora. Eu tinha a ideia de criar um único livro, só que as coisas foram acontecendo e a minha mente foi viajando e criando novas coisas, e aí eu resolvi que só daria certo se eu conseguisse fazer uma trilogia. O meu primeiro livro, né, que é No Mar dos Silêncios Gritei Poesia, ele foi publicado em 2022, mas ele nasce bem antes. Em 2017, meados disso, comecei a escrever de forma mais contínua. Até o momento que eu terminei de escrever o primeiro livro, que ele estava só no meu computador, aquilo ali ainda não parecia muito real, ainda não parecia que ia se tornar algo. Depois que eu contatei o pessoal para fazer a edição e tal, e quando eu vi o livro pronto, ali sim eu tive a noção de que já estava se tornando realidade. Quando eu vi que eu tinha muito material espalhado, que às vezes eu nem sabia onde é que estava muito bem, eu comecei a ter esse toque, né, de preciso organizar a minha produção. Isso foi tomando corpo, né? O livro foi nascendo mais de uma necessidade de organizar a produção que já vinha num fluxo muito grande. Quando foi lá para 2021, eu encontrei um edital de uma pequena editora que estava nesse processo de publicação de novos escritores. Esse processo todo foi se encerrar em 2022, quando, né, o livro ganhou corpo no papel e agora está no mundo. Participo de um grupo de WhatsApp dos escritores e escritoras daqui do Cariri, e eu vejo pessoas que escrevem poesia, que escrevem vários gêneros diferentes. Começo também a encontrar espaços de partilha, né? Primeiro o Sarau Periférico com a roda de poesia no gesso, movimento de poesia slam aqui no Cariri, e aí fui saindo desse lugar aqui de anonimato para assumir a autoria dos meus textos, partilhar com outras pessoas. Como um autor independente, tem um processo diferente de quem vai para editora. Quem é independente precisa pagar pela edição, diagramação, revisor, o designer para fazer a capa, o ilustrador. Quando terminar, a gente ainda precisa pagar a gráfica para imprimir os livros. Vamos dizer que são 6, né? Esses 5 profissionais e a gráfica. E aí é tudo por conta da gente. Como é independente, a gente tem que divulgar do nosso jeito. O livro não é feito sozinho, né? Às vezes a gente tem muito ainda essa ideia de escrita, de literatura, sendo uma pessoa isolada no canto escrevendo, mas não é. O meu livro só foi possível por uma série de pessoas e trabalhadores da cultura da arte que estavam envolvidos em alguma medida. Alguns de forma mais direta, como a Kylie, né, que é uma amiga escritora também, ilustradora incrível, que fez as artes para estar no livro. O prefácio foi escrito por outra escritora também do Cariri, a Soraya Souza. Mas a gente também tem uma série de profissionais da editora, né, que trabalha com diagramação, a parte do design, que foi eles quem fizeram isso tudo para transformar a minha ideia de original num livro, né, num objeto artístico. Existem muitos eventos, muitos encontros de cosplay, de anime. São eventos de encontro de pessoas que amam esse universo do RPG. Eu vou dizer que eu não tive tanta dificuldade para construir um público, porque ele já estava ali.
O meu livro ele foi publicado no meio da pandemia, onde a gente não tinha esse contato corpo a corpo e que a internet, as redes sociais, foi o maior meio de comunicação, de criação de rede, de contato. Existem tantos lugares aqui que são fonte de inspiração, literalmente. Tem tantos lugares bonitos. Eu passo por algum lugar assim com árvores, com plantas, para mim eu consigo imaginar a floresta do meu mundo fantástico. Vou para casa, já escrevo o que eu vi durante o dia e depois é só ir melhorando o que eu escrevi. Tem muita gente aqui já produz e está nesse processo só de arquivar, de não achar que é o bom o suficiente, mas eu diria que é isso. Arrumar a coragem que está dentro de si e partilhar, porque a partir da partilha a gente tem sempre um retorno muito positivo que alimenta e vai começando inclusive a ser visto, né? A gente precisa saber da existência de vocês e precisa ter acesso a essa literatura que eu tenho muita certeza que é muito potente e que só vai enriquecer mais ainda a literatura do Cariri. Cariri é uma potência para quem quer viver de literatura. O primeiro passo é gostar de ler. O segundo passo, você vai desenvolver a partir disso, que é gostar de escrever. Você vai conhecer muita gente que gosta da mesma coisa também.